Bem-vindos ao VR Day, o primeiro encontro de realidade virtual da Paraíba, com apoio do Governo Federal, Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Lei Aldir Blanc. Hoje temos um convidado muito especial, que é o Heitor Brave, diretor de vendas sul da Europa e da América Latina, da Pico Bike Dance. Vamos entrar no tema bastante interessante, que é o Design Thinking para projetos imersivos. Heitor, é um prazer enorme estar lhe recebendo aqui e queria que você falasse um pouquinho da sua história, né, da Pico e desse tema muito interessante para todos nós. O prazer é meu, muito obrigado, Priscila, pelo convite em participar. Eu acredito que a gente já pode passar para a apresentação, e aí lá nela a gente já tem algumas informações, inclusive uma mini bio aí. Vamos lá, share screen. Perfeito, então começamos. Vamos aqui para a segunda tela. O que a gente vai falar hoje? Um pouquinho sobre uma breve introdução à tecnologia de realidade virtual e a transmissão de conhecimento, ou seja, todos os projetos existentes de realidade virtual. Como todo bom projeto, eles têm uma métrica que se chama ROI, em inglês Return Over Investment, ou seja, o quanto que ele retorna a partir do investimento que foi feito. A gente vai falar um pouquinho disso também. Falar um pouco do futuro, que nos reserva o futuro, como que nós vemos a realidade virtual e qual que é a grande, enfim, a conclusão disso, como que nós, em 2022, olhando para frente, como que nós vamos ter novidades aí para o futuro. Então, uma mini bio. Bom, meu nome é Heitor Brave, eu estou como diretor de vendas e parcerias da Pico Interactive. Foi adquirida recentemente pela ByteDance. Talvez não seja um nome tão comum, mas é a parent company, né? O grupo que é dono aí de Pico Interactive, de TikTok e outras grandes marcas aí mais conhecidas pelo público em geral. Sou economista de formação, trabalho com realidades estendidas, né? XR, Extended Realities do inglês, desde 2015. E daqui de Barcelona eu fico responsável, eu e meu time, nós somos responsáveis pelo sul da Europa e por América Latina. Tá? Eu gosto de começar a maioria das minhas exposições com a frase do Werner Herzog, que é, inclusive, como Priscila, cineasta, um cineasta alemão, e ele fala basicamente que existem tantas quantas aplicações para a realidade virtual quanto possíveis, né? A única restrição é a nossa imaginação, ou seja, como que nós pensamos em realidade virtual, como que nós apresentamos o nosso projeto aí ao grande público, à nossa audiência final, né? A única restrição é a nossa imaginação, ou seja, como colocar, e aí um pouco do design thinking, né? Você pensar como desenhar essa experiência, né? Falar um pouquinho aí da tecnologia de realidade virtual, e aí a gente entra num slide muito importante, talvez o slide mais importante, como que nós desenhamos um projeto em realidade virtual, ou seja, a solução completa. Afinal de contas, você está vendendo uma solução e não uma dor de cabeça, né? Nós precisamos levar em conta 4 pilares principais. Hardware, ou seja, tudo que é físico, qual que é o ingresso para você entrar nessa experiência e toda a infraestrutura necessária para que contemple esse projeto. O software, ou seja, qual que vai ser a engine, qual que vai ser o programa através do qual você vai criar ou acomodar o conteúdo, que é o terceiro pilar. Esse conteúdo criado, claro, com empatia, com significado, com qualidade, para que o usuário final esteja de fato imerso enfim, numa experiência de realidade virtual que traga significado, que ele lembre dessa experiência depois, com uma impressão positiva, obviamente, que ele saia dessa experiência com essa impressão mais positiva.
E, claro, underlying, né? Ou seja, correndo em paralelo a esses três, todo o suporte técnico que você precisa oferecer para esse usuário ou para o seu cliente. Então, nós estamos falando desde a concepção do usuário final, ou seja, como que esse usuário vai receber o óculos de realidade virtual, vai precisar de computador, não vai precisar de computador, qual que os primeiros passos. Nós precisamos lembrar que ainda é uma tecnologia muito nova, muito recente em termos de entrega ao grande público, né? A tecnologia existe já há muitos anos, mas na prática ainda poucas pessoas acessaram a experiência de realidade virtual. Experiência de realidade virtual, falando um pouquinho de hardware, né, que é a grande expertise aqui, é oferecer um sistema confiável, ergonômico e capaz de entregar toda essa experiência. Nós estamos falando de experiências que podem levar cabo, ou seja, ter um cabo conectado ao computador, e aí nós estamos falando de um setting de possibilidades avançadas para esse usuário, ou um óculos que é o que a gente chama de all-in-one standalone, ou seja, ele existe e ele funciona por si só, sem a necessidade de computadores ou cabos. Isso tudo depende de como vocês enxergam o usuário final novamente, utilizando da sua experiência com base nas capacidades que esse hardware oferece. Então, vamos colocar em perspectiva. Você tem um projeto cujo conteúdo é muito pesado, você tem alguns tantos minutos de conteúdo feito em excelente qualidade, então você vai precisar, obviamente, de mais potência gráfica, de mais potência computacional para conseguir acomodar e apresentar esse conteúdo para os seus clientes. Então, de fato, esse óculos precisa estar ligado a um computador. Um exemplo, os treinamentos hoje realizados para simulações aéreas, né? Simulações de pilotos em informação, pilotos de avião em informação. Então, vocês imaginem uma cabine de avião com uma série de botões que você precisa colocar respostas associadas a cada um desses botões. Então, claro, isso toma muito espaço de processamento de imagem, né? Agora, por exemplo, um cinema ou você colocar, disponibilizar uma experiência que é mais passiva, que não é tão interativa, ou seja, a pessoa vai vestir o óculos e já vai acessar a um filme curto de 5, 10 minutos. Não é necessário, hoje, no estado das artes da tecnologia, não é necessário você conectar ou ter um cabo que conecte esse óculos ao computador. Então, tudo depende, de novo, do usuário final. Quando a gente está falando de design thinking, sempre pensar no usuário final. Tá? Mesma coisa, fazendo um paralelo e guardadas as devidas proporções, quando os primeiros smartphones surgiram, né? Existe uma curva de aprendizado aí para as pessoas, de fato, conseguirem acessar essa plataforma e conseguirem aproveitar todo o potencial que elas oferecem. Tá? Priscila, não sei, você vai me falando aí, a gente vai seguindo, tá? Muito bom, tá ótimo. Muito, muito bacana mesmo. Vamos lá. Então, vou passar aqui para o próximo slide. Aqui. Então, vamos falando um pouquinho, né? Por que usar realidade virtual e faz parte do design thinking você considerar esse tipo de argumento para, enfim, conseguir vender mais fácil o seu projeto em realidade virtual. A gente está falando basicamente de 4 vertentes: foco e velocidade, emoção, retenção e confiança, tá? Esses 4 pilares foram indicados pela PricewaterhouseCoopers, PwC, que é uma das maiores consultoras do mundo, uma das Big Four, né, como é chamado. E aí eles conduziram um extenso estudo
sobre o porquê utilizar a realidade virtual, não apenas no entorno industrial ou de educação, mas também, por exemplo, em outros entornos, no entorno médico, no entorno de videogames, por exemplo. Então, basicamente, o que esse estudo traz é que os alunos, utilizando a realidade virtual, não apenas alunos, mas, enfim, usuários em geral, eles ficam 4 vezes mais focados que a maneira convencional de transmitir conhecimento. Por estarem 4 vezes mais focados, segundo esse estudo, o conteúdo ou o valor desse conteúdo é transmitido 4 vezes mais rápido. Então, vamos botar em perspectiva. Por exemplo, enquanto vocês aí estão nos ouvindo, provavelmente vocês podem estar mexendo no seu celular, vocês podem estar checando e-mail, e da mesma maneira, e absolutamente normal, da mesma maneira que um aluno numa sala de aula, hoje em dia, pode ter acesso aí a seu smartphone, e enquanto o professor está transmitindo todo o conhecimento, ele vai ali, checa uma mensagem, envia uma mensagem, acessa o TikTok, né? Ou seja, pode ter aí uma série de distrações. Então, a realidade é aquela experiência que você está consumindo. A parte de emoção, e aí por isso da empatia do conteúdo, as pessoas se disseram 3,75 vezes, quase 4 vezes mais conectadas emocionalmente àquele conteúdo. Ou seja, é uma questão de empatia no sentido de que você aproxima aquela realidade que se planeja mostrar das referências que estão sendo criadas com aquele usuário. Parte de retenção, então, e esse é um dado muito importante, os treinamentos em geral, ou a experiência em realidade virtual, ela apresenta 80% de retenção do conteúdo depois de 1 ano de treinamento. Depois de 1 ano de que a pessoa consumiu esse treinamento ou consumiu esse conteúdo. 80% depois de 1 ano. Quando comparado com um método tradicional de transmissão de conhecimento, a gente está falando de 20% depois de 1 semana. Eles nem consideram o horizonte de 1 ano. Então, é um impacto muito grande quando você considera isso para consideração, quando você considera que você tem esse nível de retenção enfim, para perenidade dessas experiências aí, para elas perdurarem ao longo do tempo, enfim, da melhor maneira possível, obviamente. Falando de confiança, então, a gente entrega com realidade virtual 275% mais confiança daquele usuário, dessa experiência, de realizar tarefas simples, seja soft skills, seja hard skills. Quando eu falo de soft skills, por exemplo, você conseguir falar em público. Já existem algumas empresas especializadas nisso, para treinamento de pessoas falarem para grandes audiências. Ou hard skills, como eu faço para trocar um parafuso associado a uma determinada porca, por exemplo, de uma máquina mais complexa, né? Então, o espectro é, de fato, muito, muito amplo. Tá? Priscila, vai me falando aí. Não, tá muito bom. Tem algumas perguntas, não sei em que momento. É muito bacana, né, entender as possibilidades do VR, né, do VR, e como ele pode impactar, né, a educação, e como ele pode ser uma solução para várias esferas, vários segmentos, como você falou, saúde, e a proposta do VRD é justamente mostrar esses segmentos, ver as diferentes aplicações que o VR pode estar inserido. Eu tenho uma pergunta, não sei se seria o momento agora, uma pergunta mais assim, em contexto inicial, para a gente entender, dessa relação hardware e software, né? Porque existem alguns sites que disponibilizam conteúdos de realidade virtual. Como é que fica essa relação do hardware e do software em você ter acesso a conteúdos
de realidade virtual em um site, como é que as franquias, vamos dizer assim, trabalham essa relação de a gente ter acesso a esses conteúdos em realidade virtual dentro desses óculos? Se existem algumas limitações, se é de fácil acesso, seria basicamente essa uma pergunta. Existem algumas limitações hoje, mas basicamente nós estamos falando de licenciar o conteúdo. E as empresas que possuem mais sucesso são não aquelas que necessariamente oferecem o próprio metaverso, ou o próprio ambiente de acesso a esses conteúdos. Ao revés, são empresas que criam um conteúdo de maneira agnóstica, ou seja, criam um conteúdo que pode ser consumido multiplataforma, né? Agora, sim, é verdade, obviamente, que dependendo do conteúdo, você necessita de um determinado hardware, né? Ou seja, por exemplo, não dá para usar um adaptador de smartphone para consumir um Hitmotion ou um Beat Saber ou algum outro jogo que demanda mais potência gráfica, né? Então, é tudo uma questão de qual que é o ticket to ride, né? Qual que é de fato o hardware e o software que vai permitir esse acesso. Então, por exemplo, do lado da Pico, a gente trabalha com um hardware que roda um Android 10 open source, ou seja, está aberto aí, é um ecossistema completamente aberto, com suporte, aí falando de software, com suporte para as principais engines de desenvolvimento VR. Engines são softwares desenvolvidos especificamente para isso. Então, a gente está falando de Unity, Unity XR, Unreal e OpenXR, que é a plataforma open source aberta para XR. Ou seja, tudo depende, claro, da estratégia de cada companhia. A estratégia, te falando um pouco da Pico, é oferecer uma plataforma 100% aberta e fácil de ser utilizada, inclusive pelos desenvolvedores que são os grandes maestros de toda a experiência, né? De como essa experiência vai chegar no usuário final. Muito bom, muito bom. Foi justamente isso, muito bom. Tá bom? Vamos seguir, então, vou voltar aqui para o outro slide. A gente, quando fala de design thinking para projetos de realidade virtual, a gente precisa também levar em consideração escala, não é? Porque existe muito a tal da POC, né? Proof of Concept, ou seja, você colocar isso para rodar em pequena quantidade, avaliar o ROI, avaliar o retorno sobre o investimento que foi feito daquilo, comparado, o ROI sempre é uma medida de comparação, ou seja, o quanto de ROI você conseguiu com o projeto imersivo e o tanto de ROI que você tem mantidas as condições atuais. Via de regra, o que se observa é que, geralmente, aí, o ROI de projetos de realidade virtual pode chegar a muito mais do que 100%. A gente está falando aí de 120%, 130% em comparação com a transmissão de conhecimento, vamos dizer assim, tradicional, né? Então, quando a gente fala de escala, ou seja, saindo do POC, vamos supor que você já saiu da primeira interação e já comprovado o valor de realidade virtual. A gente tem N projetos com N empresas, onde esse valor já está comprovado. Então, a gente está falando de escala. O que a escala faz com os projetos em realidade virtual? Ela dilui o investimento inicial que você faz em conteúdo. Claro, uma coisa é você mobilizar todo um esquema de hardware, software, conteúdo e suporte para atender uma equipe de 20 pessoas. Outra coisa é esse mesmo esquema atendendo um pool de colaboradores de 1.500, 2.000 pessoas. Então, vamos falar, por exemplo, do onboarding, que isso acontece em muitas empresas. Você é um novo contratado, não é? Então, você precisa entender, poxa vida, cheguei nessa empresa nova, se eu estou numa indústria, como é que funciona essa indústria? Se eu estou numa empresa, como é que funciona essa empresa? Então, com o mesmo conteúdo, você consegue mostrar isso para todas as pessoas que estão sendo contratadas. Ou seja, o custo por pessoa, o investimento por pessoa que você está fazendo, ele se dilui. Então, você aumenta o seu ROI, aumenta o seu retorno sobre esse investimento. Sem contar que você promove
o acesso igualitário ao mesmo conteúdo, sem idiosincrasias, né? Então, não é pegar de braço aqui com uma pessoa ali e falar, não, eu vou te mostrar a empresa aqui. Não, é você ter o mesmo conteúdo sendo utilizado por todos aqueles funcionários. Outra coisa importante, outro ponto muito importante é a exportação de dados, inteligência, ou seja, como que você está medindo esse ROI? Qual que é a mensuração do valor, né, que você está entregando com esse projeto? Estou falando de dashboards, de reports, de resultados, né? Ou seja, como que você está mensurando essa entrega. Claro que, já comentei antes, condição sine qua non que você tenha o suporte técnico apropriado para fazer essa escala, para escalar esse projeto, né? E, obviamente, inclusive no Brasil, existem uma série de provedores muito experientes que podem ajudar que podem, enfim, co-design, ou seja, ajudar a desenhar o que vai ser essa entrega final para os clientes, para os consumidores, tá? Então, basicamente, só retomando e fazendo, né, um round-up aqui. A gente está falando de transmissão de conhecimento, a gente está falando de todo o que é necessário, quais são as 4 verticais principais, hardware, software, conteúdo, suporte, que é basicamente a infraestrutura, criar um conteúdo de qualidade através de um software capaz e potente de entregar essa qualidade com o nível todo de suporte necessário para os projetos caminharem e escalarem. Tá? Bom, falar um pouquinho de futuro aqui também rapidamente para a gente depois conversar mais um pouco, Priscila. A gente está falando Isso, a gente está falando de conhecimento sendo transmitido da mesma maneira, passiva, por anos, ou seja, a audiência aqui é muito ampla. Nós temos pessoas aqui presentes pré, durante e pós smartphones, né? A última vez que nós entramos aí numa sala de aula, Priscila, com certeza você deve regular de idade comigo, a gente não sabia o que era o WhatsApp, né? Então, não tinha o WhatsApp, no máximo o SMS, o torpedo e tal, e foi logo antes do smartphone, né? E até então, como que era? A gente entrava na sala de aula, você tinha um professor explicando, e aí, com aquele nível de retenção que eu já comentei, um pouco mais baixo, com materiais difíceis, às vezes, de serem atualizados, ou seja, você estava estudando com material de 5, 6 anos atrás, e a gente sabe que em 5, 6 anos muita coisa acontece. O que traz a realidade virtual? Ela promove a transmissão ativa de conhecimento para qualquer geração. Nós estamos falando desde bombeiros, policiais, médicos, operadores de maquinário pesado, até crianças em colégios, crianças que têm acesso a novas modalidades de experiência e que, poxa vida, estão aí, é o nosso futuro, né? Afinal de contas, a gente está criando toda uma geração aí que já chega no mundo habituada a novas tecnologias. Então, a realidade virtual é uma delas, e, enfim, a gente entende que é sim importante oferecer uma plataforma, aqui da Pico ByteDance, é importante oferecer uma plataforma que acompanhe a evolução da transmissão de conhecimento. Tá? Muito bom. Eu ia fazer só um comentário, Heitor, sobre essas diferentes aplicações do VR. A Universidade de Stanford, eles têm um laboratório lá, né, sobre realidade virtual, e eles já estão começando a aplicar um projeto, né, junto com o governo americano, de implementar a realidade virtual em audiências judiciais. É bem interessante também, para você ver como a realidade virtual pode ser usada em diferentes aplicações, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. A grande chave, Priscila, na minha opinião, é o acesso a essas experiências. Ou seja, muito se fala de metaverso, cada empresa está criando ou
está buscando criar o seu próprio metaverso, mas eu não entendo que o valor esteja aí. Eu acho que o valor é o acesso, ou seja, você promover o acesso a múltiplos ambientes dentro de um mesmo metaverso. Quando a gente fala de metaverso, a gente está falando de um termo guarda-chuva, né? Você tem várias empresas oferecendo seus produtos, oferecendo avatares, oferecendo acessos, oferecendo ambientes, mas enquanto não se conversa para o usuário ter a liberdade de acesso a esses conteúdos, a esses ambientes, nós ainda não chegamos lá, tá? Na minha visão. Então, quando Stanford começa a fazer esse tipo de teste, inclusive eles estavam com outro laboratório com o eye tracking, né? Ou seja, a mensuração também ocular de emoções e tal, que a gente oferece no nosso Neo 3 Pro Eye. Existem outras maneiras de você derivar valor das plataformas, quer conectando numa audiência judicial, quer promovendo a cultura de transmissão de conhecimento de uma maneira mais ampla. Muito bom. Então, a gente está encaminhando para o final, né? Há rumores que falam que haverá no futuro vários metaversos e não um só. O que é que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? E como eu sempre gosto de colocar um marco temporal, e como você acha, por exemplo, que nós estaremos com a realidade virtual daqui a 10 anos? Priscila, sendo extremamente honesto, trabalhando na indústria já há algum tempo, nós temos novidades a cada semana para colocar nesse período de tempo. Ou seja, qualquer exercício de final do ano, 5 anos, 10 anos, é um exercício muito grande de futurologia, tá? Uhum. Em termos práticos, em termos, né, conforme o que a gente vê de realidade virtual, que é o grande ponto, é como você acessa essa experiência virtual. Eu acredito que os headsets têm a tendência, os óculos têm a tendência de ficarem mais leves, mais portáteis, acomodando ou não ao que seria um smart glass, ou seja, pode ser que seja algo igual a esse, só que a tela muda com sais de prata e aí você consegue consumir a experiência de realidade virtual. Eu acredito que é muito a troca com o grande público, ou seja, qual que é a demanda, o mercado responder a essa demanda conforme o grande público assim indique em seus feedbacks, tá? Daqui a 10 anos, com certeza, vai ser muito mais fácil você acessar uma experiência de realidade virtual do que é hoje, tá? Esse seria o principal take-out. E conforme a tecnologia evolua, nós conseguimos aí também criar conteúdo 360 mais fácil, consumir esse conteúdo de uma maneira mais fácil. Então, eu acredito que é muito por esse caminho, é o caminho de acesso, né? Você chegar muito mais fácil nessa experiência de realidade virtual. Hoje em dia ainda é algo que, quando você vê as pessoas usando, ainda gera muito, o que é muito legal, gera um buzz muito bacana, o efeito uau que uma experiência em realidade virtual oferece é fenomenal, porém, ainda não chegamos lá na democratização da experiência. E a democratização, claro, vai vir da mesma maneira que veio com os smartphones, com diferentes óculos, diferentes maneiras de você acessar os diferentes metaversos. Conforme eu te comentei, eu não vejo diferentes metaversos, eu vejo o metaverso, que é como você se relaciona virtualmente, quer através de um avatar, quer através de qualquer outro ponto de acesso. Agora, conversar entre si. Então, colocando em termos mais viáveis aqui, o metaverso da Nike, que foi super... teve toda uma propaganda aí por trás, o metaverso da Nike
para o usuário final tem que ser tão facilmente acessível quanto o metaverso da Adidas. Ou seja, como de fato você vai se colocar num mundo que não é o real, que é um mundo aí virtual. Muito bom. Então, quero agradecer a sua participação aqui no VR Day, né, o primeiro encontro de realidade virtual da Paraíba. É uma satisfação enorme recebê-lo e espero continuar com sua parceria aí nas próximas edições. Sem dúvidas. Muito obrigado pelo convite novamente, Priscila. E seguimos aí em contato. Deixo à disposição aqui meus contatos. Fiquem à vontade para a gente seguir aí, enfim, suportando todas as atividades aí, não só de João Pessoa, não só da Paraíba, mas o Brasil como um todo. Obrigada, Heitor, e o VR Day segue com sua programação.